Bom, já estamos aí com o Fábio Garcia, temos o deputado, vamos lá, para falar exatamente sobre essa semana de pautas econômicas na Câmara. Agora são 4 horas e 29 minutos. Para falar sobre essa semana de votação mais intensa de pautas econômicas na Câmara dos Deputados, o deputado Fábio Garcia, do União Brasil do Mato Grosso, está conosco. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês nessa semana tão importante do Congresso Nacional. Deputado, na sua opinião, o que vai dizer a Câmara, por exemplo, vamos por partes, né? Porque são várias votações. Começando pelas mudanças que foram feitas no texto aprovado na Câmara, no arcabouço, mudanças lá do Senado. Qual vai ser a resposta da Câmara? Olha, eu estimo que a Câmara irá aprovar essas mudanças no Senado, feitas no Senado Federal, e vai aprovar o regime fiscal da forma com que ela veio do Senado. Perdão, o senhor acha que vai haver alteração ou não? A Câmara vai aceitar as alterações ou vai voltar ao seu texto original? Eu acho que a Câmara vai acabar aprovando com as alterações do Senado. Mas isso não é ruim para o país do ponto de vista fiscal, porque a Câmara foi quase que um aceno à responsabilidade fiscal. Foi assim que boa parte da sociedade entendeu. O Senado afrouxou o texto, isso é muito ruim, porque despesa continua sendo despesa, dentro ou fora é gasto, e isso é muito importante para a questão fiscal. O senhor acha que a Câmara vai recuar daquela preocupação fiscal maior que o próprio deputado Cajado fez menção de dizer? Olha, quando o projeto tramitou pela primeira vez na Câmara, a Câmara fez um esforço gigantesco para poder incluir para dentro do novo regime fiscal as despesas todas que o governo previa tirar de controle dentro do regime fiscal. Porque a gente entendia que o regime fiscal, ou entende que o regime fiscal, ele precisa ser aplicado para todas as despesas. Isso não quer dizer que a gente vai fazer menos investimento em saúde, educação nas áreas prioritárias, mas se há um aperto fiscal, o governo teria a obrigação de fazer cortes em despesas discricionárias, né? E preservando a necessidade de investimentos nas áreas essenciais. Mas o Senado tirou a educação e alguns gastos do Distrito Federal do controle do regime fiscal, e eu, para ser sincero, acho muito difícil que a Câmara consiga reverter essa alteração acontecida no Senado. Essa é a minha percepção nesse momento. Mas o senhor acha porque vai haver pressão política por parte do governo, com emendas, promessa de cargos na máquina pública? Qual seria a razão para a Câmara mudar em tão pouco tempo o entendimento dela sobre a questão da responsabilidade fiscal? Eu acho porque vai haver uma pressão com relação à pauta da educação, né? Numa visão de que se nós inserirmos novamente a educação dentro do teto, dentro do novo regime fiscal, a gente estaria, na verdade, cortando ou impedindo o necessário crescimento e investimentos na educação. E eu acho que essa vai ser a pressão maior para a aprovação do texto como veio do Senado. Ou seja, é um argumento, porque o senhor disse que poderia se reduzir despesas discricionárias, ou seja, o governo encolher em outras áreas para preservar a educação, mas ele está jogando essa responsabilidade na votação dos deputados. Exatamente. Eu, inclusive, para ser bem sincero, ali existe um limite para a redução de gasto discricionário, e na primeira votação do regime fiscal, eu, inclusive, propus dentro da nossa bancada União Brasil que não houvesse limite para a redução de despesa discricionária. Se fosse necessário reduzir mais do que 40%, 50% das despesas discricionárias, porque o Executivo deveria poder fazê-lo, né? Porque o que a gente precisa aqui, na verdade, é dar esse poder ao Executivo exatamente para que ele possa preservar a necessidade de investimentos nas pautas prioritárias, nas pastas prioritárias. Portanto, eu já não via sentido de limitar o poder do governo em reduzir despesas discricionárias. Eu acredito que, na verdade, uma gestão eficiente deve olhar para a despesa discricionária e ver aonde eu posso reduzir essas despesas. Deputado, mas isso não vai ser um retrocesso gigantesco para o país, que vem desde o governo Temer, e quando a gente adotou lá aquele teto, a meta fiscal
ainda no governo Temer, a regra de ouro do governo Temer, foi justamente para conter o descalabro de gastos públicos econômicos do governo Dilma Rousseff, dos governos petistas. E depois isso foi continuado com o governo Bolsonaro, apesar da pandemia, os gastos tiveram que ser aprovados no Congresso, mas enfim, o próprio governo tinha uma preocupação fiscal. Foram 6 anos dessa preocupação, 6 anos e meio de preocupação fiscal. Isso não vai ser um retrocesso que pode afastar investimento do país, a retomada econômica ser mais demorada para acontecer? Olha, eu era deputado no governo Michel Temer e votei a favor da PEC, do teto de gasto, entendendo que é extremamente necessário que a gente possa ter uma disciplina fiscal no Brasil, que o governo tenha que ter um controle, sim, de gastos, o governo precisa, sim, enquadrar os seus gastos dentro de um orçamento que caiba dentro do bolso do brasileiro. Infelizmente, o teto de gasto ele foi desconstruído ao longo do tempo. Iniciou essa desconstrução com a pandemia, na necessidade de fazer gastos extraordinários, mas não se cessou essa desconstrução do teto de gastos com a pandemia. No último ano do governo Bolsonaro, houve também aprovação de despesas extra-teto e tivemos a PEC da transição. Então, a gente já não tinha mais uma confiabilidade no nosso regime fiscal. Portanto, quando veio essa proposta do novo regime fiscal, a Câmara trabalhou muito para ajustar essa proposta para ser algo mais responsável com o país, porque é importante a gente informar as pessoas que o regime fiscal é o principal alicerce para a gente reduzir taxa de juros no Brasil. Não há como reduzir taxa de juros na pressão política. A redução de taxa de juros ela só se faz se a gente tiver disciplina fiscal, se a gente comprovar que o governo hoje e no futuro vai gastar menos do que arrecada, vai ter responsabilidade fiscal. Aí a gente vai ter condições para diminuir a taxa de juros. Portanto, eu defendo um regime fiscal bastante restrito. Mas quando você me pergunta o que eu acho que vai acontecer no plenário, o que eu acho que vai acontecer no plenário vai ser a aprovação do projeto como veio do Senado. Tá, deputado, indo para a questão da reforma tributária, há um esforço do presidente Arthur Lira de votar pelo menos em primeiro turno essa reforma tributária. Mas a gente viu, por exemplo, o governador Zema reclamando ali de vários pontos da reforma. Há uma preocupação da Associação Brasileira dos Supermercados dizendo que a reforma pode aumentar o custo da cesta básica no país como um todo, mais na região sul do que no Nordeste, mas o país inteiro teria aumento de produtos da cesta básica. Como é que a Câmara vai ficar num assunto que é bastante espinhoso, porque projeto de reforma tributária, ela não anda porque todo mundo tem um interesse diverso. Mas qual vai ser o posicionamento da Câmara? Olha, primeiro eu quero dizer aqui que eu acredito que essa votação é muito assodada. Porque apesar da gente ficar discutindo a reforma tributária há muito tempo, ninguém conhecia o texto. E a gente precisa conhecer o texto para votar com responsabilidade. E esse texto nos foi apresentado há uma semana atrás, né? E é uma reforma que mexe com a vida de todos os brasileiros. Segundo, é importante passar uma informação a todos os brasileiros. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente não fala de redução de imposto. É enganosa essa sensação de que a reforma tributária traz com ela uma redução de imposto. O simples fato da reforma tributária pegar 5 impostos e transformar em 1, não quer dizer que haja redução de imposto. Pelo contrário, eu até acho que o governo quer tanto essa reforma tributária porque sabe que vai arrecadar mais. E se o governo espera arrecadar mais, é porque alguém vai pagar mais. Sim. Portanto, eu acredito que essa reforma tributária, na verdade, ela traga, no fim, um aumento de carga tributária para muitos setores. E vejo uma reforma que, a princípio, beneficia os grandes, beneficia... Desculpa. Imagina, deputado. Pois não, continue. Beneficia a grande indústria, beneficia os bancos, beneficia as grandes redes de comércio, beneficia as grandes comercializadoras de grãos e exportadores. Portanto, ela não é uma reforma que olha para o futuro das pequenas e médias empresas no Brasil. E, para mim, também, essa reforma tem um problema, porque pegar um modelo europeu e colocar no Brasil é ignorar a diferença regional que a gente tem no nosso país. Quer dizer, imagine só, é muito diferente você colocar uma indústria
no estado do Mato Grosso, que é o meu estado, e colocar uma indústria em São Paulo. A indústria do meu estado está a 2.000 quilômetros de distância do mercado consumidor ou de um porto de exportação. Portanto, ela é naturalmente menos competitiva. Isso não acontece na Europa. Portanto, quando nós criamos a Constituição em 88, a gente já previa na Constituição a necessidade de darmos diferencial competitivo através de incentivo fiscal para a sobrevivência e para a industrialização do norte, do centro-oeste e do nordeste do Brasil. E essa reforma parece ignorar essa realidade do Brasil, que é o tamanho do território brasileiro, e as nossas desigualdades regionais. Portanto, eu acredito que nenhum setor teve tempo para olhar com profundidade do impacto que essa reforma vai ter em cada setor, principalmente nas médias empresas no Brasil, que são um conjunto de empresas que empregam muito no país. Portanto, eu acredito que é muito assodada a votação da reforma tributária nessa semana. Deputado Fábio Garcia, do União Brasil do Mato Grosso, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Boa tarde ao senhor, hein?